Comoção e dor de uma família aqui de São Caetano. Final da tarde desta sexta-feira foram sepultados no cemitério velho aqui da cidade os corpos de dois bebês que infelizmente acabaram morrendo enquanto a mãe estava em tratamento justamente para dar luz a essas crianças. Anthony e Arthur. Os nomes que os pais já haviam escolhido para os garotos, inclusive o enxoval completo, todo, como a gente pode ver aqui, a gente está no quarto onde as crianças iriam, enfim, dormir com a mãe, ou seja, tudo prontinho, os bercinhos, e aí, infelizmente, a mãe e o pai, aqui amargando a morte das crianças. E eles alegam que as crianças morreram porque foram vítimas de uma negligência médica do Hospital Jesus Nazareno, a Fusan, Maternidade Estadual de Caruaru. Aqui com a Rubiana, que é a mãe das crianças. Rubiana, como foi que tudo aconteceu? Você estava fazendo o acompanhamento, inclusive, o pré-natal foi feito todo na Fusan? Todo na Fusan, estava fazendo tudo certinho, tudo que ele mandava fazer, eu estava fazendo tudo certinho. Inclusive, essa médica mandou, quando eu tivesse com 31 semanas, tomar essa medicação para amadurecer o pulmão das crianças. E eu estava bem antes de tomar essa medicação. E meu nome? Estava bem antes de tomar essa medicação. Quando eu cheguei na Fusan para tomar a medicação, eu tomei a medicação, já cheguei em casa doente, a barriga dura. No outro dia voltei para tomar a segunda dose, entrei na emergência, falei com os médicos que eu não estava bem. Essa primeira vez que você foi tomar essa tal vacina, foi quando? Foi segunda-feira agora. Segunda-feira, última? Isso, segunda-feira agora foi 8 dias que eu tomei a primeira dose. Aí quando eu cheguei em casa não me senti bem, aí voltei na terça-feira que eu tinha que tomar a segunda dose, cheguei lá, já entrei na emergência, falei que não estava bem, aí o médico pediu para fazer um ultrassom, fiz a ultrassom, ele não olhou a ultrassom, já foi eu mesmo que olhei na recepção, a ultrassom errada, que eu tinha feito uma ultrassom há 11 dias antes, que eu tô com tudinho ali, as crianças a maior estava com 2 quilos, 600 e poucas gramas. Quando foi com 11 dias que eu repeti essa ultrassom, a criança estava com quase 3 quilos. Então, não achei, assim, que meu filho fosse aumentar, Praticamente dobrar de peso, Aí chamei a atenção das meninas lá da recepção, que também são um bocado de irresponsável, que eu nunca vi você trabalhar no telefone, conversando no telefone, deixando o pessoal lá, míngua, conversando no telefone, batendo papo, rindo à toa, e as pessoas lá, como se fosse um objeto. E então eu conversei lá com as meninas, aí me botaram para a sala da médica. A médica disse: olha, mãe, o que é que eu vou fazer? Você tem que repetir a ultrassom, mas você não pode falar nada, que você vai fazer outra ultrassom e você vai me devolver essa ultrassom errada. Eu falei para ela que eu iria repetir a ultrassom, mas eu não ia devolver a ultrassom para ela de jeito nenhum. Aí a médica fez outra ultrassom, disse que estava totalmente errada a ultrassom. Anterior. Mas disse que eu podia tomar a medicação. Mas eu disse a ela, mas depois que eu tomei a medicação, eu fiquei mal. Ela olhou para minha cara simplesmente e disse: você quer ter uma gestação saudável com 2 crianças sem sentir desconforto nenhum? Mas eu expliquei a ela que o desconforto que eu estava sentindo era a barriga dura, muita dor na coluna. E enfim, tomei a medicação, já cheguei em casa, não fiquei mais bem. Quando foi com 8 dias depois, que eu não estava aguentando mais, aí voltei, que foi segunda-feira de noite. Segunda agora. Voltei, dei entrada na emergência. Quando eu cheguei lá na emergência, aí foram para lá, foram para cá, disseram que não estava mais ouvindo o coração das minhas crianças, não estava mais. Aí tinha um médico lá, que é outro médico irresponsável, que eu ainda vou olhar na cara dele e vou dizer a ele que ele é um irresponsável. Ele foi, já tinha saído do plantão, mas como o meu caso era de emergência, para ouvir o coração das crianças, ele ligou a máquina e disse: se o coração das suas crianças não estão batendo mais, você vai direto para o IMIP. Já foi logo fazendo o encaminhamento, mandando para o IMIP. O IMIP e o Hospital Materno Infantil lá de Recife. De Recife.
Aí eu levantei da maca, né, da cama, da mesa da ultrassom. Já não tava, a gente não fica mais em si. Ele olhou pra minha cara e simplesmente ele disse: você tem quantos filhos? Eu disse: eu tenho 3 em casa e com esses 2 faz 5. Ele disse: não sei pra que, mulher, você quer tanto do menino. Ele olhou pra minha cara e disse: não sei pra que você quer tanto da criança. Então eu acho que isso aí foi uma palavra muito forte, né? Pra ele, que é um médico, um irresponsável, safado. Então eu queria justiça, né? Você pretende acionar a justiça? Pretendo acionar a justiça. Tô com todas as ultrassons, inclusive até a errada que eles fizeram. Tô com receita, tô com tudo. E também nunca deixei de fazer um exame sequer que o médico me pediu. Nunca, nunca. Fez todo o acompanhamento do pré-natal? Fiz tudo. Fiz até mais do que não era para fazer. E que vacina era essa? Eles disseram para você? Ela disse que era para não... Quando as crianças nascessem, não nascesse cansado, não nascesse... Se nascesse prematuro, não ficasse cansado. Elas eram prematuras? Não. Com o tempo certo? 31 semanas? Então, eu tava com 7 meses, né? Tava com 32 semanas, eu tava. Só que, como a médica lá do IMIP falou pra mim, que eu não tinha precisão de tomar essa medicação, porque eu não tava em trabalho de parto, não tava sentindo nada, só era pra tomar essa medicação se eu tivesse em trabalho de parto, ou se eu tivesse sentindo alguma coisa pra ter as crianças, mas eu não tava tudo normal. Você acha que essa vacina foi o que complicou a sua gestação, resultou aí na morte dos seus filhos? Eu tenho certeza, porque eu estava completamente bem, não estava sentindo nada. Depois dessa medicação foi que eu achei que ia me dar uma coisa ruim, porque quando eu deitei aqui, chega, me subiu aquela, sabe, aquela coisa ruim, aquele calor, aquela... Rubiana, você disse que tem 3 filhos. Nas 3 gestações anteriores, você teve alguma complicação? Não tive não. Inclusive, eu tenho um, ele tem 5 anos, que hoje ele toma remédio controlado por causa da irresponsabilidade do médico também. Porque era para fazer um parto normal, fizeram um parto, para fazer um parto cesáreo, fizeram um parto normal, a criança pesou quase 5 quilos. Por conta disso, ele ficou... faltou oxigênio no cérebro e hoje ele... vive tomando remédio controlado, vive nas fisioterapias por conta de responsabilidade médica também. Então eu acho que assim, é uma atitude irresponsável, né? Uma atitude poderia ter mais amor. A saúde pública do estado está precária. Tá um absurdo. O Adeildo Severiano é o pai Adeildo Aureliano, né? É o pai das crianças, Adeildo revolta, e não é para menos, né? O sentimento é esse. É muita revolta, porque a gente deu tudo, do bom e melhor, para ajeitar essas coisas tudinho. Não tô com santo. Pois é, gente, é uma pena, né? Inclusive comoção dos amigos, dos vizinhos, enfim, pessoas que se comoveram com essa tristeza, né? Crianças que, infelizmente, acabaram perdendo a vida. Mas a propósito, minha querida, você foi encaminhada direto lá para o IMIP. Como foi que as crianças nasceram? Então, quando eu cheguei no IMIP, foram fazer todo o procedimento, não encontraram o coração das crianças. Fiquei para o outro dia para fazer um ultrassom. E já para quinta-feira? Isso. Já para quarta-feira. Quando eu fiz a ultrassom, realmente não tinha batimento nenhum. Aí fui para a sala do pré-parto, cheguei lá, a médica olhou para minha cara, simplesmente olhou para minha cara e disse: agora você vai ter que induzir o parto para poder fazer um parto normal, porque suas crianças são pequenas e não vai lhe machucar muito não. Então eu já estava ali, sabe, dura já de dor, de tudo. Eu falei para ela que eu não ia tomar medicação nenhuma e que eu também não ia induzir parto para fazer parto normal. Ela ia ter que fazer um cesárea em mim. Então, depois de 24 horas, meu esposo em cima, e eu já morrendo de dor, e ele em cima, para ver. Inclusive, até teve que entrar um colega da gente, que o apelido dele é Tiago Macaco, eu não sei o nome dele, que ajudou a gente, deu bastante força a gente. Foi que meia-noite ele conseguiu ligar de Caruaru para lá, para o IMIP, para poder eles fazerem minha cirurgia, senão tinha morrido. Depois que eles fizeram a cirurgia, me deu pré-eclâmpsia,
Eu fui para a UTI, não fiquei enxergando direito, fiquei num estado muito sério na UTI. E é isso, sei que eu perdi minhas crianças, né? E eu peço, assim, que o médico tenha mais compaixão, tenha mais amor à saúde pública, porque tá um descaso muito triste. Tá muito triste. Obrigado.